por que você quer trabalhar aqui? Essa pergunta é muito comum numa entrevista de emprego e não é fácil de ser respondida não, né? Falar que está interessado em melhoria salarial é um bom caminho? Consultores de recursos humanos dizem que essa resposta não causa boa impressão. É verdade, falar mal do emprego anterior também não é legal, não. E tem muita gente que gosta de fazer isso, viu? O que as empresas querem saber mesmo é se o candidato, possui as competências desejadas para o cargo, o perfil para trazer bons resultados. Nossa consultora empresarial, Cristiane Barreto, vai falar hoje exatamente sobre isso. O que as empresas querem saber e o que você não deve dizer numa entrevista de emprego. Bom dia, Cristiane. Bom dia, Cristiane. Quais devem ser as respostas de um candidato para ele causar uma boa impressão nessa entrevista de emprego? São muitas respostas possíveis, na verdade. Então, o candidato deve ter como prioridade conhecer muito a empresa onde ele vai fazer a entrevista. Essa é a primeira dica. Pesquise na internet, pesquise com pessoas que você conhece que trabalham nessa empresa, conheça o negócio dessa empresa, a missão, a visão, o mercado onde ela atua, o produto ou o serviço que ela oferece. Isso vai ser fundamental e vai ser o norte para as suas respostas. Além de conhecer a empresa onde você vai dar uma entrevista, vai fazer uma entrevista, você também precisa se conhecer. Quais as competências que você tem alinhadas ao que aquela empresa precisa? Nós sabemos que nós temos diversas competências, mas na verdade algumas vão soar melhor para uma empresa do que para outra empresa. Muitas vezes, inclusive, questões que a gente acha que são muito importantes nossos, que são pontos fortes nossos, para determinada empresa pode não ser muito diferencial. E questões que a gente acha, inclusive, que são pontos fracos nossos, que não vão ser nosso diferencial, podem trazer uma surpresa e uma alegria para quem está entrevistando. Então, primeiro, eu conheço a empresa. Eu também preciso estar em contínuo processo de conhecimento das competências que eu tenho para oferecer e, na hora que eu for questionado por que eu quero trabalhar nessa empresa, eu devo trazer essas duas reflexões. O que eu tenho para oferecer a essa empresa, quais são as minhas competências, as minhas qualidades, o meu diferencial, o que é que eu desejo trazer e agregar de valor para essa empresa. E aí, essa resposta vai estar alinhada ou não se você conhece muito bem essa empresa. O máximo que você puder conhecer vai trazer um maior diferencial. É importante também que você seja sincero. Não traga para essa entrevista questões suas muito pessoais se não forem questionadas. Cuidado com armadilhas de muitos selecionadores que às vezes estão te questionando, mas na verdade eles estão questionando a sua ética. Até que ponto você vai numa entrevista? Como, por exemplo, falar mal da empresa anterior, falar mal do chefe que você trabalhou. Essas são respostas que não devem ser respondidas. Você deve focar essa entrevista no que você tem para oferecer e não no seu histórico. A não ser que seja questionado coisas que você realizou nessa empresa. Aí sim, momentos de alta performance em outras organizações. Se você tem um bom histórico profissional de várias empresas que você trabalhou, você pode citar diversas coisas que você atingiu, metas, sucessos que você teve, alta performance que você teve em outras empresas, sem necessariamente citar onde foi. Assim também com chefes. Não é proibido falar de chefes, mas é proibido falar mal desses chefes. Até porque muitas vezes você está fazendo uma projeção. Na verdade, você não teve um bom desempenho e pode estar inconscientemente projetando isso no seu antigo chefe. Mas você pode falar sobre líderes que você trabalhou, como era fácil para você trabalhar com esses líderes, o que é que você admirava nesses chefes, onde é que você teve sucesso nessas organizações. Isso tudo vai servir de subsídio para uma possível contratação sua. E o conhecimento sobre essa empresa também pode ganhar vantagem competitiva sobre outros candidatos que possam estar passando pelo mesmo processo de seleção. Cristiane, agora essa pessoa ela tem um currículo muito extenso. É interessante que ela seja sucinta na hora dessa entrevista, ou que ela guarde a pessoa, no caso o entrevistador, perguntar para ela o que ela está sobre aquelas coisas do currículo, ou ela pode já fazer um resumão, assim, vou falar de tudo, de uma forma geral, uma apresentação completa? Isso vai depender da forma de como cada entrevistador vai conduzir essa entrevista. Então, vão ter entrevistadores que têm tempo de sobra, a depender também do cargo. Muitas vezes o cargo é de extrema importância e tem poucos candidatos e o entrevistador vai se delongar nessa entrevista. Então, é bom que o candidato fique muito atento. Quem conduz essa entrevista é o entrevistador e não você. Fique atento ao tempo que ele te dá.
Fique atento ao que ele te pergunta e responda somente o que ele te perguntar. No final, é muito comum que alguns entrevistadores perguntem a você se você tem algum questionamento a fazer. Também cuidado com essa pergunta. Só pergunte questões sinceras e questões que não vão envolver muito a estratégia da empresa. Cuidado com essa invasão para não criar uma imagem invasiva logo na entrevista de emprego. Se o seu currículo é muito extenso, deixe que o entrevistador questione as dúvidas dele, porque provavelmente ele já fez um histórico, um estudo, uma análise do seu currículo. Então ele vai focar os pontos que para ele é interessante e você deve respeitar isso. Ok, Cristiana, a gente volta a se falar na semana que vem. Muito obrigada. Boa semana. Até terça-feira, uma excelente semana.